isso aí, meus irmãos. Voltamos para darmos continuidade à parte 2 do nosso estudo. Então, os apóstolos, ele, direcionado pelo Espírito Santo, fizeram algo muito importante. Foi instituir os diáconos para que o ministério da palavra não fosse prejudicado. E aí, eles instituíram quantos homens, quantas pessoas para diácono? 7 pessoas para diácono. Você sabe o nome de algum? Já que a nossa lição vai falar um pouco, né, sobre os diáconos. Você sabe o nome de algum diácono, dos primeiros diáconos da igreja? Você sabe o nome? É importante, muito importante que você tenha isso em mente, estimular os irmãos, inclusive, a pensarem sobre isso. Então, foram 7 irmãos e um dos Nicanor, Parmena, Estevão, Filipe e tantos outros, que está escrito aqui no versículo 3, 6 e 3. Então, esse parecer contentou a multidão, a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro e Nicanor, e Timão, e Parmena, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, veja bem, irmãos. Foram 7 diáconos, né? 7 diáconos. Esses 7 diáconos fizeram um importante trabalho. E sabe o que é interessante aqui, nesse estudo? É que eles não colocaram para essa obra qualquer um. Eles poderiam colocar qualquer um. Hoje, para cuidar de viúva logo, não tem ninguém por elas, né? Viúva, o marido morreu. Então vamos colocar qualquer um? Não, pelo contrário. Eles colocaram pessoas de vergonha, tanto numa esfera moral, que tivesse um comprometimento também espiritual, ou seja, um crente fervoroso, que andasse em espírito, no temor do Senhor, e também que tivesse uma conduta irrepreensível familiarmente. Essa conduta, ela está escrita lá em Timóteo, certo? Em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo. Então, os primeiros diáconos começam na igreja primitiva, não em outro momento, como muitos dizem. Alguns, né, dizem que os primeiros diáconos não foram na igreja primitiva, lá para cuidar das viúvas, foram em outro momento, mais tarde. Só que o texto, ele é categórico. Inclusive, a tradição da igreja reconhece que os primeiros diáconos foram lá na igreja primitiva, quando os gregos denunciaram sobre essa questão de que as suas viúvas estavam sendo desprezadas. Então, Irineu de Leão, Eusébio de Cesareia, Cipriano, todos estes e outros homens reconhecem que os primeiros diáconos foram lá na igreja primitiva, ali no contexto da igreja primitiva. Tá bom, irmãos? Então, assim, o importante é que a obra do Senhor, ela não para. Deus tem cuidado com todos, né? Deus tem cuidado com todos, e principalmente com as viúvas. Não eram os apóstolos que estavam desprezando as viúvas. Não eram os apóstolos que estavam fazendo acepção de pessoa. Não eram. Eram pessoas que, na verdade, cuidavam voluntariamente de servir às mesas. Ou seja, veio ao conhecimento dos apóstolos o que estava acontecendo. Porque a Bíblia, ela mostra sempre a questão de que Deus sempre teve cuidado com a viúva. Elias se hospedou na casa da viúva, Eliseu multiplicou o azeite da viúva,
Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então Deus sempre teve um relacionamento muito bom com as viúvas e ordenando, pedindo, dando leis e mandamentos para que respeitasse as viúvas. Então, por isso, homens foram muito bem escolhidos, né, para servir aquelas viúvas ali daquele contexto, que era as viúvas que tinha nascido em outro país, mas era judia, né? E as viúvas que era da Palestina, que tinha nascido lá, nunca tinha ido para outro, nunca foram, né? Então se achavam mais importantes, vamos dizer assim. Israel sempre teve esse problema, né? Porque quando Samaria, quando a tribo do norte foi levada, né? E houve aquela mistura lá, eles também não passaram a não reconhecer mais como seus irmãos. E até a época de Cristo, né, a própria mulher samaritana disse: "Tu não sabe que o samaritano não se comunica com os judeus?" E estava havendo essa acepção, essa discriminação, essa falta de respeito com as viúvas, que embora judia, nasceu em outro país, tá bom? Então o diácono, ele veio para ajudar o presbítero. O diácono veio, irmãos, para diminuir a carga do presbítero, do pastor, no caso, em foco dos apóstolos, né? Dos apóstolos. Você lê Filipenses, capítulo 1, versículo 1, você vai ver que os diáconos, ele é importante porque ele auxilia o bispo, o presbítero, e faz lembrar aquele caso lá de Moisés, lá que ele escolheu 70 anciãos para ajudar a levar a carga, né? A levar a carga ali, e Deus retira do espírito que havia em Moisés e distribui entre os 70 anciãos. Está em número 11, 16 a 30. Então o diácono, ele não foi chamado, irmãos, permita o parênteses aqui, para viver de holofotes, para viver numa cadeira lá em cima do púlpito. Tem muitos, quando nos chamam, ficam com raiva, hein? Eles ficam com raiva, não querem, na verdade, saber de estar limpando igreja, limpando o banco, auxiliando os irmãos, as pessoas novas que estão vindo visitar. Ele não quer saber, não. Ele quer estar lá em cima do púlpito, tá? E dá briga, dá confusão, porque ele não leu, ele não sabe qual é a atividade do diácono. O diácono, ele é um servente, ele é um prestador de serviço. Ele tem que estar lá olhando os ventiladores, se está quebrado. Ele tem que... Mas sabe o que é que diz? Isso é coisa de eletricista, eu não sou eletricista. É o que muitos dizem. Então precisamos ter cuidado. Mas o diácono é um homem bombril, por assim dizer. Né? Ele faz 1001 utilidades. Tanto ele limpa. Agora, isso não quer dizer que ele não seja da palavra. Porque o próprio Filipe, ele era evangelista. Na realidade, ele se tornou evangelista. Vamos ler aqui. Atos capítulo 21 e versículo... Atos 21 e o versículo 8. Fala que Filipe era um dos 7, né? E ele era evangelista. Ele evangelizou Samaria. 21 e 8 diz assim: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, o diácono, ele é um servidor e tal, mas quando diz assim, ó, vem cá trazer uma palavra, ele é da palavra, ele é do ensino. Você está entendendo? É por isso que na escolha dos diáconos não poderia ser qualquer um, tinha que ser, né? E Estevão dispensa comentário também, né? Porque veja o que é que diz. Atos 6 e 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grande sinal entre o povo. A maioria dos diáconos hoje faz contenda, né? Eles querem confusão, né? Eles querem confusão porque não bota ele lá em cima do púlpito ou porque não recebeu a oportunidade para pregar naquele dia. Uma coisa que a gente precisa entender também é
é que o texto nos mostra quem devemos colocar na obra. A obra não pode ter moleque. A obra não pode ter charlatão, palhaço. Na obra de Deus não pode ter esse tipo de gente que só quer estar de cadeirinha. Se você vê, eu queria que os irmãos, não vai dar tempo de falar aqui nos detalhes, mas procurasse aí, desse um Google e olhasse a história de Atanásio. Atanásio, que era diácono da igreja. Depois, né? Depois da instituição dos diáconos, as igrejas foram implantando diácono e tal, né? Até hoje tem diácono, graças a Deus. Isso é uma coisa bíblica, né? Muito bíblica. Mas o Atanásio, ele teve um papel fundamental na história da igreja. E eu queria também, irmãos, trabalhar uma pergunta que sempre se faz. Se a diaconisa é bíblico. Olha, irmãos, e você que porventura está assistindo, seja diaconisa, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus porque você está exercendo essa função. Deus te abençoe e eu tenho certeza que você vai ser bênção na mão do Senhor. Mas a diaconisa, falando biblicamente, não existe na Bíblia. Não que isso seja para que alguém esteja discriminando as igrejas que têm diaconisa. Eu, por exemplo, sou de uma linha pentecostal que não tem diaconisa, só diácono mesmo. Porque, veja bem, Cristo não oficializou nem a mãe dele como diaconisa. Tinha tantas mulheres que podiam ser diaconisa, o próprio Cristo não as fez diaconisa, não formalizou. Na escolha dos diáconos, só colocaram o homem. Não é porque era exatamente homem, sabe? E se trata de discriminação com as mulheres. Não. É porque Deus tem um propósito com essa missão. A mulher tem uma missão também. Então, um caso emblemático para muita gente, não para mim, Romanos capítulo 16 fala sobre Febe, que era diaconisa na igreja em Cencreia. O termo diaconisa, e eu quero aqui citar o pastor Augusto Nicodemos, que é um reverendo da igreja presbiteriana, se não me falha da mente, de Goiás, me parece. Ele, irmãos, tem um livro muito bom, sabe? Um livro muito bom que fala sobre isso. E o que é apresentado? Que o termo diaconisa, usado em muitas bíblias mais antigas, traz a ideia de que era uma consideração, um respeito que o apóstolo Paulo tinha em relação a Febe. Ou seja, ela era diácono, ela servia, né? Inclusive tem algumas bíblias que já traz isso atualizado, hein? Já traz isso atualizado. Algumas dizem que a Febe, que servia ao Senhor na igreja secreta, já tira o termo diaconisa. Por quê? Porque no original grego não há base para dizer que Febe foi oficializada como uma diaconisa na igreja em secreta. Agora ela é considerada, e isso na teologia é chamado de sentido estrito sensu e o sentido lato sensu. Lato sensu, que diz, o sentido estrito sensu é um palavrão, mas você vai se acostumando, você se aprofundando. O estrito sensu é quando alguém oficializa para si mesmo diaconisa. E no sentido lato, a pessoa chama o outro de diaconisa como se fosse porque a pessoa está exercendo um trabalho tão bom como se fosse um diácono. Você está entendendo? Então é nesse sentido. E não se trata de discriminação, de machismo e nem de competência de trabalhar na casa do Senhor. Mas não queremos acreditar que a Bíblia está desatualizada. Então, mais igreja que tem diaconisa, que Deus abençoe, que Deus ajude. Você é uma diaconisa? Você é? Então, faça jus àquilo que você foi chamada para fazer, separada para fazer. Mas quando se tratamos diretamente do termo em si, na Bíblia,
não há registro de mulher sendo oficializada para diaconisa. Então, continue servindo a Deus, sendo oficial ou não, continua servindo a Deus, que o melhor de tudo é estar com Ele em comunhão, servindo com alegria. Nas igrejas que não tem diaconisa, então se entende também o porquê não tem, tá bom? Deus abençoe a todos. Já estamos chegando já bem pertinho da última lição, né? Essa aqui já é a próxima lição, que fala sobre o próximo trimestre, para melhor dizer, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós queremos depois estar estudando ela também. Fiquem todos na paz do Senhor, forte abraço e até a próxima.